Pessoal, vamos recordar um pouquinho sobre a circunferência e o número π. Bom, circunferência é essa parte aqui, é a linha, né? Em volta de um círculo, é só a linha, tá? A circunferência, tá? Então, o que a gente tem na circunferência? Esse C aqui, ó, esse contorno, a gente chama de comprimento da circunferência, tá? D é o diâmetro, essa linha verde. O que é o diâmetro? É aquele segmento que vai de um ponto ao outro da minha circunferência, passando pelo centro, tá? Esse pontinho aqui, ó, é o centro, é o meinho da circunferência. E R é o raio. O que é o raio? É o que vai do meio do centro até a borda, tá? Então, eu posso considerar que o meu diâmetro, ele é 2 vezes o raio, tá? Porque se o diâmetro é tudo isso aqui, de uma borda a outra, o que eu tenho aqui? Do centro até uma borda do lado de cá, eu tenho raio. Do centro até a borda do outro lado, eu também tenho raio. Então, o diâmetro contém o raio 2 vezes, tá bom? Bom, eu tenho um matemático e filósofo grego chamado Arquimedes, que em um de seus estudos percebeu que a razão, o que é a razão mesmo? É uma divisão entre o comprimento da circunferência, que é aquele C lá, né, que é a volta, a borda, tá? E o diâmetro, que é o D, sempre resultava em um mesmo número. Então, para qualquer circunferência que ele tinha, se ele pegasse o comprimento e dividisse pelo diâmetro, ele sempre encontrava o mesmo valor, tá? E aí, ele pegou esse valor e chamou de π, tá? Denotou por esse símbolo aqui, ó, π, que é uma letra grega, que a gente chama de π, tá? Então, quem é o π? É a razão do comprimento sobre o diâmetro de qualquer circunferência. Foi aí que surgiu o número π, tá? Dessa razão do comprimento pelo diâmetro, certo? Então, o que a gente pode concluir disso? Para toda razão, se eu não tenho ninguém aqui embaixo, é porque vale 1, concordo? Isso aqui, toda igualdade de frações, a gente pode multiplicar em cruz. Então, ó, comprimento vezes 1 é o próprio comprimento, igual a π vezes o diâmetro, certo? Só que quanto que vale o diâmetro mesmo? Ele não é 2 vezes o raio? Então, eu posso falar que o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Ou seja, essa é uma fórmula que eu posso usar para calcular o comprimento de qualquer circunferência. Então, se eu tenho raio de uma circunferência, eu calculo a volta dela, o comprimento. Ou se eu tenho comprimento, eu calculo o raio, tá bom? Mas e aí, quanto vale esse π? Qual era esse valor, né, que o Arquimedes sempre encontrava? Então, ele era um valor aproximadamente 3,14. Porque, na verdade, esse valor era um número irracional, infinito, tá? Então, a gente chamou ele de π. Ele representa aproximadamente 3,14. Esse igual com o tiozinho em cima é aproximadamente, tá bom? Então, vamos ver um exemplo de como a gente usa esse π, né? Como a gente aplica ele no dia a dia. Então, suponha que a gente tem esse exemplo aí, ó. Determine o comprimento de uma circunferência de raio de 25 centímetros. Aí ele falou isso aí pra mim, ó. Use o π igual a 3,14. Então, eu tenho uma circunferência, tá aí o raio dela, 25. Não sei se dá pra ver, mas 25, ele falou no enunciado. E ele quer o comprimento, ou seja, ele quer a volta. O que eu cheguei à conclusão aqui, ó? Que o comprimento é igual a 2π vezes o raio. Certo? Eu sei que o meu raio é 25. E o π, 3,14. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 25. Tá aí, ó. Todo mundo que era letra virou número. Então, vamos fazer 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 25. 157 centímetros. Esse que é o comprimento da minha circunferência. Tá aí, certo? Exemplo 2.
circunferência possui comprimento igual a 628, opa, aqui é 628 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência. Ele quer saber o diâmetro. Adote π igual a 3,14. Agora é o contrário. Eu sei quanto vale o comprimento e quero saber o diâmetro. Mas então, vamos lá. A minha fórmula do comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Eu sei quanto vale o comprimento. 628. É igual a 2 vezes meu π, que ele falou que é 3,14, vezes o raio. Ah, mas eu quero descobrir quem é o raio? Não, eu quero descobrir quem é o diâmetro. Mas se eu souber quem é o raio, eu acho o diâmetro? Acho, por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro, certo? Então, vamos descobrir quem é o raio aqui. O que eu faço? 628 é igual, faz essa conta aqui, ó. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes o raio. Passa esse cara que tá multiplicando, passa dividindo, 6,28. Eu vou achar o raio. Se você fizer 628 dividido por 6,28, isso vai te dar 100. Seu raio é 100 centímetros. Achou o raio. Como é que eu acho o diâmetro agora? 2 vezes o raio. Então, isso é 2 vezes 100. Seu diâmetro é 200 centímetros. Certo? Olha um probleminha aplicando isso, então, agora, ó. Vitor encontrou no porão de sua casa um relógio pêndulo, tá? Vocês já viram um relógio pêndulo? É aquele relógio analógico, né? Em que a gente tem um pêndulo aqui embaixo, que conforme vai passando de hora em hora, né? Quando dá a hora exata, ele fica batendo aqui, ó. Põe, 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 põe. Relógio cuco, né? Os segundos vão batendo aqui, ó. Vai pra lá e vem pra cá, vem pra lá e vem pra cá, tá? Então, o relógio foi do seu avô. Usando uma régua, concluiu que o comprimento do pêndulo era de 30 centímetros. Então, ó, esse comprimento aqui, ó, do pêndulo, ele concluiu que era de 30 centímetros. Em seguida, puxou o pêndulo e, durante o movimento, verificou que suas posições extremas formavam um ângulo de 60 graus. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, o máximo que ele vinha para a esquerda até o máximo que ele vinha para a direita, esse ângulo que formou aqui era de 60 graus, tá? É isso que ele verificou. Observe a figura. Então, ó, verificando esse movimento que ele fez aqui, formou um setor circular, que a gente chama, tá? Porque esse movimento aqui, ó, ele é uma curva, ele não é um triângulo, tá? Ele não é um triângulo retinho aqui assim, ó. Ele é um setor circular, ele é uma curva que o pêndulo faz aqui, tá? Então, o que ele fez? Esse comprimento do pêndulo aqui é de 30 centímetros e o ângulo que ele formou lá é de 60 graus. Então, o pêndulo vai fazer esse movimento aqui, tá? Então, foi isso que formou aqui, tá bom? Determine o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve. Use π igual a 3,1, tá? Então, o que ele quer saber? Esse movimento aqui, ó. Esse comprimento aqui é o que ele quer saber, tá bom? Bom, o que a gente tem que lembrar? Se formasse uma circunferência inteira, certo? O que a gente tem que lembrar? Ó, se formasse uma circunferência inteira, esse comprimento seria 2π vezes o raio. Não seria? Esse comprimento aqui, se fosse uma circunferência inteira. E o ângulo que eu formo na minha circunferência inteira é 360 graus. Concorda todo mundo? Agora, ele tá fazendo a volta inteira, o meu pêndulo, os 360 graus? Não, ele tá andando 60 graus. Nesses 60 graus que ele tá andando, esse comprimento, ele é x. Então, isso eu vou formar uma regra de 3, tá? Se fosse a volta inteira, seria o comprimento inteiro, que é 2π vezes o raio, que no caso é os 30 centímetros, que é o comprimento do pêndulo, tá? E daria os 360 graus.
Mas não é os 360 graus, não é a volta inteira, tá? É só esse pedacinho X, que corresponde aos 60 graus que ele tá formando aqui. Isso é uma regrinha de 3, que nós vamos fazer. E quanto vai dar isso? 2π vezes o raio, é 2 vezes o meu π, que é 3,1, vezes o meu raio, que é 30 centímetros, se isso fosse 360 graus. E X, quando é meu 60 graus. Vamos fazer essa conta? 2 vezes 3,1 vezes 30, que é meu raio, dá 186. Então, se fosse os 360 graus, se fosse a volta completa, 186, mas é X porque é 60. Então, agora que tá montado bonitinho, multiplica em cruz. 360 vezes X igual a 186 vezes 60. 360x, vamos fazer essa conta aí, ó. 186 vezes 60 dá 11.160. Passa dividindo 11.160 dividido por 360. Facilitando a vida, corta um zero de cada. 11.160 dividido... Não, vai dar 1.116, né? Dividido por 36. 31 centímetros. Tá aí, ó. Certo? Então, quer dizer que esse pedacinho X aqui, ó, esse comprimento que ele anda, é de 31 centímetros. Correto? Então, tá aí, uma resolução de problemas aplicando a questão do comprimento e do ângulo da minha circunferência. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.